aqui com a diva Luciana Genro, vocês estavam esperando, vocês estavam ansiosos e chegou. Afivela o cinto aí, que vai ser bom demais esse papo. Cachorrada, gostoso. Fui eu que incentivei esse. Batendo palma. Com certeza. Durante a campanha eleitoral, você levou a bandeira e o tema LGBT à frente. Você foi a primeira presidenciável do Brasil a falar a palavra transfobia em rede nacional. Confesso que da minha casa eu ficava torcendo desesperadamente, porque foi realmente muito bom. Mas eu queria saber pra você como foi assim, pessoal. Como foi a sua proximidade com a pauta, como você chegou até ali, como você se sentiu? Bom, primeiro sejam bem-vindos aqui na minha casa. Estou muito feliz em receber vocês, toda a equipe do canal das Bi. Obrigada. Para mim foi uma coisa muito natural, porque eu percebia que havia uma necessidade objetiva de que esse tema aparecesse na política institucional. Eu percebia já de antes que havia um movimento muito forte pelos direitos LGBTs, que se expressava principalmente nas paradas, que são multitudinárias pelo Brasil inteiro, e que essa força toda do movimento tinha uma expressão muito pequena na política institucional. O deputado João Willis, que é um deputado relativamente recente, né, ele está recém no segundo mandato, conseguiu ser uma expressão institucional, né, parlamentar dessa luta. Mas obviamente que essa é uma representação ainda muito pequena. Então essa subrepresentação me levou à certeza de que eu tinha a obrigação de levar esse tema para a campanha presidencial. Eu não imaginava que ia ter a dimensão que teve. Já no primeiro debate, quando eu soube que eu ia perguntar para o Everaldo, né, que eu fiz questão de chamar de Everaldo para a gente separar essa coisa da religião, que é realmente um problema sério que a gente tem na política, eu pensei, bom, se eu vou ter que perguntar para o Everaldo, então tá aí a minha oportunidade de trazer o tema da homofobia e da transfobia, que eu já tinha sido cobrada anteriormente por uma trans, por não ter usado, né, essa expressão junto com a homofobia, também a transfobia. Então eu aprendi a lição que ela me deu, mas eu não tinha essa noção de que eram expressões que nunca tinham aparecido num debate presidencial, né? O que me deixou, por um lado, muito orgulhosa de ter sido a primeira, mas também triste, né? Porque nós já tivemos aí quantas eleições desde a redemocratização e nenhum candidato, nenhuma candidata teve a coragem de trazer esse tema. E uma coisa que eu fico curiosa, assim, é que quando um candidato se coloca a favor dos direitos humanos, quando fala sobre pauta LGBT, ele vira caricatura, né? E você não teve, por mais que você precisasse de voto e você soubesse que isso podia te deixar em desvantagem em questão de voto mesmo, você não rifou, assim, sabe? Você falou, não, eu vou falar, porque é isso que tem que ser feito. E eu acho que muitos, né, não fazem isso. Eles pegam os direitos LGBTs e falam, não, deixa esse povo pra lá, porque eu mais me prejudico ajudando eles do que, sabe? E isso eu acho muito legal. Mas eu tinha essa preocupação mesmo, Jéssica, de não ficar caricaturizada, né? Porque, em geral, quando a gente toca nesses temas mais polêmicos, como é o LGBT, como é o tema das drogas, né, que eu também defendia a descriminalização, o tema do aborto, que também é muito polêmico, acaba-se sendo visto apenas, entre aspas, como o candidato dos temas das minorias, que nem são tão minorias assim, né? Se a gente juntar aí as mulheres que fazem aborto com a comunidade LGBT, com quem fuma maconha, eu acho que é a maioria do país. Verdade. Mas fica caricatura, né? Então eu tinha essa preocupação. Então eu busquei sempre combinar, né? Trazer esses temas com os temas da economia, com os temas mais centrais da política, né? Propriamente dito. E acho que eu consegui fazer um bom equilíbrio, né? De não deixar de lado, não deixar secundarizado esses temas que são tão importantes, como eles ficaram até nas outras campanhas do próprio PSOL. No programa, mas não no centro da disputa, que são os debates, né? Se tu não leva o tema pro debate, ele não existe praticamente numa campanha eleitoral. Então, eu tive essa preocupação de levar pro debate. Ótimo, e a gente agradece por isso. Continuando no debate, teve um dia, uma cena deplorável, que foi com o Levi Fidelix, que ele falou aquela barbaridade pra você, e eu queria saber ali no momento, o que passou pela tua cabeça? Quando eu perguntei pro Everaldo, ele reagiu com aquela posição dele, mas
de forma educada, equilibrada, né? Sim. Eu imaginava que o Levi ia mais ou menos na mesma linha. Mas aí ele veio com aquela verborragia que na primeira fala dele não foi tão odiosa, digamos assim. Foi mais caricata, mas não tão odiosa. Então eu respondi a ele mais pela positiva, reafirmando a necessidade de defender a homofobia mata, a transfobia mata. E aí quando veio a segunda fala dele, é que ele baixou o nível completamente. Foi violento, né? Foi uma fala violenta. Foi uma fala de ódio. É. Eu até fiquei boquiaberta. As câmeras, inclusive, mostraram a minha reação de perplexidade, assim. E aí eu já não tinha mais resposta ali. Tempo pra responder, né? Mas eu me arrependi, sabe, Jéssica? Porque eu acho que eu deveria ter interrompido ele. Deveria ter feito saído das regras ali, sabe? Quebrado o protocolo do debate. Mas eu fiquei tão perplexa, foi tão surpreendente aquele monte de asneiras que ele tava dizendo, que eu realmente fiquei sem ação. Que um ser humano daquele pra mim não existia, sabe? É uma coisa tão... Então você já fica perplexa por isso. E 2, que violência e preconceito choca. Eu também, às vezes eu fico... Você não tem como, então não se cobra, sabe? Tudo bem, foi ótimo, enfim, sua reação foi boa. Você, durante a campanha, teve que dar entrevista pra muita gente, não sei o quê. Como você consegue, como você se prepara, tem estômago? Você não fica nervosa de, por exemplo, dar uma entrevista pra um Danilo Gentili, tendo um Roger como comentador? Me conta, por favor. Sabe que o pessoal me alertou, né? Olha, o Danilo Gentili, isso, aquilo. Mas eu fui bem tranquila, sabe? Eu fui bem tranquila. Talvez eu não tivesse a dimensão dos absurdos que ele poderia dizer, né? Mas eu fiquei tranquila porque eu acho que esse tipo de entrevistador, se a gente entra no jogo dele, que é de ser agressivo, a gente acaba perdendo a razão. Então eu achei que a melhor forma de lidar com ele era com uma certa ironia, né? Com uma descontração. E acho que saiu bem. Até aquele momento que eu digo pra ele estudar, foi bem espontâneo. Nunca teria imaginado, né, falar isso pra ele. Mas é que tava tão óbvio que ele não conhecia a história do socialismo, que eu achei natural dizer pra ele estudar, né? E agora o Roger, inclusive, andou também fazendo barbaridades no Twitter, né? Como sempre. Daí, sabe o que eu tuitei? Eu não quis botar o nome dele pra não dar ibope. Eu botei assim, ó, tem um cantor ignorante que fez piada com a empregada na questão do assédio. Então, já que ele não quer estudar, pelo menos ele podia assistir o filme Que Horas Ela Volta. Ah, muito bom, muito bom. Porque eu me lembrei da história do Danilo Gentili, né? E aí eu fiz essa associação, já que ele não estudou menos um filmezinho, aí ele podia ver, podia né? muito. Não, e teve um cara do Canal das Bi, da nossa equipe, que falou pra ele, Roger, você realmente acha que assédio é brincadeira? Sabe que ele respondeu? Pra homem é. Olha, que filho da mãe. Nossa, o cara... Mas aí eu acho que ele faz o marketing, entendeu? Da misoginia. Exatamente. Né? Não é só ele, aquele Alexandre Frota também, que tava inclusive processando uma menina do PSOL, a Sâmia Bonfim, porque ela denunciou nas redes que ele tinha feito apologia do estupro. E agora ela tá sendo processada. Nossa, que lógico. Então é os caras que fazem mesmo o seu marketing pessoal em torno do ódio, né? E do preconceito. Enquanto tem gente sofrendo, tem gente ganhando com isso. Óbvio. Né? Se não fosse lucrativo, se não fosse interessante para essa supremacia, não ia existir o preconceito. Mas o pior é que eles dão corda para um setor da sociedade que pensa daquela maneira e que se sente empoderado, né? Quando vê uma figura com essa referência reproduzindo essas barbaridades. Então é realmente muito perigoso. A gente vendo, por exemplo, depois de tudo que aconteceu entre você e o Levi Fidelix, o voto dele aumentar pra caramba, né? Que absurdo, mas eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que a gente tá unido, a gente tá junto. E é justamente isso que eu quero perguntar. A pessoa que tá assistindo aqui, ou o espectador do Canal das Bi, que é um jovem, o que ele pode fazer? Qual que é a sua dica? Como que a gente pode mudar essa situação? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que ser otimista mesmo, porque por mais que a gente olhe para determinados acontecimentos e veja absurdos, se a gente olhar para além simplesmente das árvores e ver a floresta inteira,
dianteira, a gente vai ver que nós já avançamos muito. Verdade. E esse reacionarismo que aparece, ele é uma reação aos avanços que nós tivemos. Então eu acho que o recado que eu dou é: vamos continuar, vamos todos, né, heterossexuais ou homossexuais ou transexuais, nos unir para evitar esses retrocessos que os reacionários tentam nos impor e para continuar conquistando mais direitos. Eu fico muito feliz de conversar com você, eu fico, assim, mais empoderada e com mais vontade de continuar o trabalho que a gente faz. E eu queria terminar o vídeo, na verdade, eu queria terminar o bate-papo, mandando um fora Cunha, né, falando sobre esse desgraçado. É impressionante que nós tenhamos um criminoso na presidência da Câmara dos Deputados, que utiliza o seu cargo para promover pautas reacionárias, como o Estatuto da Família, que é o fim da picada, né? O Estado dizer o que é família e o que não é. Então, tu e a tua companheira não têm o direito de ser uma família. Exatamente. Isso é absolutamente fora da realidade. Assim como também agora o PL que tenta dificultar o acesso das mulheres ao aborto, que já é legal nos casos de estupro e risco de vida. E que é pouco. E que é muito pouco, porque nós temos outros casos, né, de mulheres que não querem ser mães, que não têm condições de ser mães e que recorrem ao aborto em condições precaríssimas, acabam mutiladas, acabam muitas vezes até morrendo. Então, esse Eduardo Cunha, ele concentra nele tudo de ruim. E além de promover essas pautas reacionárias, ele ainda utiliza a presidência da Câmara para impedir o avanço da representação que o PSOL fez. E vejam só, o PSOL foi o único partido, como partido, que entrou no Conselho de Ética para pedir a cassação do Eduardo Cunha, depois de tudo que já está explícito que ele fez. Tivemos apoio de parlamentares da rede, alguns até do PT, mas poucos, né? Porque a maioria está dando sustentação ao Eduardo Cunha, do governo, porque querem que ele atrase e segure o impeachment da Dilma, e da oposição, porque querem que ele promova o impeachment da Dilma. E nesse acordão entre todos, o Eduardo Cunha se mantém na presidência da Câmara. Então, fora Cunha é o grito que a juventude está engasgada. Sim. E acho que esse movimento vai crescer, porque é inaceitável a gente continuar com essa figura na presidência da Câmara. O Eduardo Cunha é um ponto fora da curva. Não dá pra aceitar. Gente, então, a gente tem que se unir mesmo, a gente tem que se articular, né? Porque eu acho que cada vez menos Cunhas vão ter a chance que ele tá tendo hoje. Tô aqui, então, na mansão, né, da burguesa, tá? Tô aqui vendo que é realmente... Depois tu mostra aí pro pessoal conhecer. Vou mostrar, né? Porque durante a campanha ela sofreu ataques falando: ela é riquíssima, milionária, mora numa mansão. Eu não quero falar nada não, mas minha casa é maior que a tua. Me convida pra ir lá. Vai lá. É muito, muito gostoso ver que, assim, a política pode estar perto. A política pode estar perto do povo, sabe? E essa proximidade que você dá a chance da gente ter é muito gostosa. Então quero te agradecer muito. Quero pedir pro pessoal compartilhar o máximo possível a nossa entrevista. Ir atrás da Luciana nas redes sociais. Provavelmente vocês já seguem. Se não seguir, começa a seguir. E é isso, gente. Valeu. Muito obrigada. Um beijo. Jean Willis, você é o próximo.